Olá, olá! Chegamos para a nossa primeira Boom Live. Aquele momento curto onde eu vou aparecer aqui, vou falar 15, 20, 25 minutos sobre algum tema aplicado, prático, que pode fazer você melhorar. Eu sou o professor Ricardo Brandt, sou doutor em desempenho no esporte e quero te entregar muito conteúdo de qualidade. E hoje eu vou falar sobre atitude mental positiva. Nessa Boom Live de hoje será sobre a atitude mental positiva do nosso querido escritor Napoleon Hill. Ele trata muito bem essa questão, ele apresenta muito bem o que nós precisamos ter relacionado à atitude mental positiva. Bom, a atitude é um comportamento. A atitude é uma forma como nós estamos dispostos a lidar, a realizar, a fazer alguma tarefa. Nada mais é do que uma conduta. Então, a atitude é uma conduta. A atitude mental é uma conduta, é um comportamento relacionado às nossas emoções. Como nós lidamos com esses aspectos emocionais, a atitude mental. E nessa Boom Live de hoje, nesse momento que eu vou passar aqui rápido, fazer um momento short, eu vou falar sobre a atitude mental positiva. Por quê? Porque a atitude é aquele comportamento que nós temos, mental é das nossas emoções, então é um comportamento mental, mas nós precisamos ter um comportamento mental positivo. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta e você pensa aí. Você tem problema? Quais são seus problemas? Me permitam uma parte. Se você tem problema de saúde e tem algumas dificuldades em relação a conseguir encontrar a solução, sim, absolutamente sim, talvez você tenha um problema. Fora isso, fora um problema de saúde que talvez exija um melhor cuidado em relação a isso, os problemas que nós temos, eles podem ser contornados. E aí, é a atitude mental positiva. Como eu vejo esse problema? Isso é bom? Esse problema que você tem, ele pode ser resolvido? Possivelmente sim. E olha que legal. Quando nós temos uma atitude mental positiva, nós vamos começar a ver os nossos problemas, encarar as nossas dúvidas e incertezas com outros olhares, de outra forma. Por quê? Porque isso pode ser um momento muito rico e proveitoso para você aprender, para a gente crescer. Eu tenho muitos exemplos, inclusive dessa prova aqui atrás. Faltando 15 dias para competir, eu quebrei a minha costela, eu caí de bike, trinquei a costela e mesmo assim, com tudo contra, eu consegui. Com dor, com sofrimento, não foi da melhor forma, não foi uma experiência ótima, no ponto de vista de ser uma experiência boa, mas eu aprendi demais. Ou seja, cada situação nós vamos aprender. A atitude mental positiva me leva a conseguir aprender com cada situação. Cada vez que eu lido com um problema, cada vez que eu consigo encontrar um meio de sair daquela situação ruim, eu vou melhorar, eu vou crescer. E para isso, eu ter a atitude mental positiva é um segredo. É a forma ideal de eu conseguir olhar para as situações e sair delas fortalecido. Esse momento que nós estamos passando, que você aí está passando, que eu estou passando, de ficar em casa, de estar na quarentena, agora as coisas começam a ficar mais frouxas, de a gente conseguir ir para a rua, de conseguir fazer algumas atividades. Isso tem que ser encarado de forma positiva, por pior que seja. Por pior que seja. Por pior que nós tenhamos perdido pessoas amigas, pessoas queridas, que foram por conta do Covid, por conta dessa situação que está posta, que nós nunca vivemos. Mas
eu preciso encarar isso com um olhar positivo. Por quê? Porque quando eu consigo sair dessa situação, quando eu consigo superar os problemas com uma atitude mental positiva, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou conseguir olhar para as situações, sejam que virão, aquelas que passaram, e eu vou ser melhor. Eu vou ter uma visão diferente de sucesso e fracasso. Sucesso ou fracasso. Como é que eu enfrento isso? Como é que eu lido com o sucesso? Como é que eu lido com o fracasso? De maneira geral, a gente é ensinado, adestrado, treinado, conduzido, orientado a sempre perceber como lidar com as situações ruins. Mas nós somos ensinados a aprender com as situações ruins. Como é que nós vamos lidar com isso no futuro? Como é que eu vou lidar com uma situação semelhante quando eu passei, quando eu já vivenciei, quando eu já tive essa situação? Então, a atitude mental positiva, ela será determinante na forma como eu, você, vamos lidar com tudo isso que a gente está vivendo e com tudo que a gente vai viver. Então eu preciso ter uma situação, um construto que me leve a construir mecanismos de lidar melhor com as situações. Para isso, eu sugiro que você tenha 5 elementos gravados na sua memória para que você saiba lidar melhor com as situações e usar a atitude mental positiva. Então vamos lá. A primeira delas é que você precisa olhar para a situação e você precisa pensar, raciocinar como é que eu vou sair, como é que eu vou estar, como é que eu vou fazer, tá? E aí eu preciso pensar, construir essa situação na minha cabeça. O segundo aspecto é formular problemas, formular hipóteses de como será ou como seria se eu fosse para a esquerda ou se eu fosse para a direita. Se eu tomasse a atitude X ou se eu tomasse a atitude Y. E isso vai me abrir possibilidades. Isso vai me gerar elementos que eu consiga pensar antes, planejar antes o que vai acontecer dependendo da atitude que eu tomo. Por quê? Porque eu preciso chegar no terceiro elemento, que é a análise. Eu preciso olhar para a situação, eu preciso formular hipóteses e problemas para eu analisar e eu saber o que é melhor, o que vai ser melhor, qual vai ser o produto que eu vou ter pelas minhas atitudes, pelas minhas ações que eu vou tomar. Porque depois de eu pensar, organizar os meus problemas, as minhas hipóteses, eu preciso analisar isso, eu preciso fazer o quê? Tomar a minha atitude. Eu preciso adotar uma atitude e lembre-se, essa atitude precisa ser positiva. Como Napoleão Hill diz, atitude mental positiva. Eu preciso partir de uma atitude mental positiva para que eu consiga tomar uma atitude comportamental que me leve a ter um resultado bom, um resultado gratificante. Porque eu vou chegar no quinto ponto, no quinto passo, que é eu transformar a possibilidade, que é eu conseguir olhar para esse problema e gerar uma solução. E essa solução, ela só vai ser possível de eu caminhar para uma linha boa, de eu ter uma solução que me ajude, de eu desenvolver algo que me melhore como pessoa e que a atitude que eu tome seja legal, se eu conseguir ter a solução do meu problema. Mas qual é a questão principal? De maneira geral, quando nós tomamos atitude, não estando com um pensamento positivo, não tendo a solução, não tendo planejado, não tendo organizado o que é que eu vou fazer,
a solução do meu problema nem sempre ela é ótima. Então eu preciso parar e pensar para onde eu quero ir. Grava isso. Nunca entre em lugar nenhum como é que você sabendo como é que você faz para sair. Nunca comece um treino do que for, de corrida, de bike, de pedrinha na água, do caralho a quatro. Nunca comece nada sem saber como é que você quer terminar. Você precisa ter o planejamento. Você precisa ter a atitude mental que te favoreça a você conseguir olhar para o problema que você tem, transformar esse problema e gerar uma solução. E essa solução ela tem que ser boa. Essa solução ela tem que partir de uma construção, de algo que faça com que você chegue na solução do jeito que você quer. Que você não vai chegar lá no final e falar assim, pá, mas não era bem isso que eu queria. O que faltou? Faltou planejamento, faltou organização, faltou você pensar, faltou você formular as suas hipóteses, faltou você analisar tudo isso aqui, faltou você adotar atitude, especialmente atitude positiva, para que você consiga solucionar o teu problema. Então essa Boom Live de hoje, rapidinha, short, para a gente chegar, explicar e conversar sobre a atitude mental positiva. Nós precisamos ter atitude para tudo. Nós precisamos ter atitude mental positiva. Eu preciso ser positivo e para isso eu preciso me cercar de elementos que façam com que eu consiga refletir sobre as situações, que façam com que eu consiga chegar lá no final do problema e propor uma solução ótima para isso, para que eu consiga ter o meu problema solucionado da melhor forma. Como eu falei no início, talvez o único problema que nós tenhamos, que de maneira geral pode ser menos solúvel, é uma doença. Fora isso, qualquer problema que eu, que você, que todos tenham, a gente consegue resolver. Basta ter atitude, basta ter planejamento, pensar como é que eu quero sair dessa situação. Fora isso, a solução dos problemas vai ser complicada. Então o recado de hoje era esse. Espero que vocês aproveitem. Isso aqui vai ficar gravado no IGTV. Vai para o meu canal do YouTube, Ricardo Brant. Tá lá para quem quiser seguir. Beijão, ótimo dia e atitude mental positiva. Valeu!